Bom dia, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui hoje reunidos, mais uma manhã, para adorar ao Senhor, para compartilharmos também um pouco da sua palavra. Quero começar já justificando a ausência do nosso pastor Luiz Wagner. Ele está num período de férias com a sua família, está viajando, por isso não está aqui hoje. Quero te convidar nessa manhã a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 23. Esse é o texto base para aquilo que estaremos ministrando aqui nessa manhã, um texto que fala sobre a crucificação de Jesus. Então, Lucas 23, vamos estar lendo a partir do versículo 32. Estou usando a versão NVI, você pode acompanhar conosco pelo telão ou na sua própria versão. Então, Lucas 23, a partir do 32, diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus ou escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Um texto muito conhecido nosso, no período onde Jesus já está indo ali para a conclusão do seu propósito, do seu ministério, e é o ato onde nós olhamos para Jesus na cruz, e você que conhece essa história sabe que Jesus não foi crucificado ali sozinho, mas haviam outros 2 criminosos com ele. Hoje eu quero falar sobre uma postura diante de Jesus. É uma mensagem simples, mas uma mensagem muito importante para a nossa caminhada cristã, uma mensagem que nos traz de volta a uma essência, porque nós que conhecemos ao Senhor, nós que somos igreja dele, a cruz é um marco, a morte de Jesus é um marco na nossa história. E quando olhamos para esse tema, uma postura diante de Jesus, olhamos porque vemos que no momento da crucificação haviam 2 homens ao lado de Jesus com uma história, uma caminhada, levados até ali com situações muito comuns. O texto vai dizer que os 2 eram criminosos. Se estavam sendo levados à cruz, significa que tinham também ali a pena de morte já estabelecida, já eram condenados. Então não tinham mais muita esperança, não tinham mais muita perspectiva de vida, estavam sendo levados pensando aqui a minha história acabou,
aqui a minha vida acaba, aqui os sonhos que eu tinha já era, aqui o meu relacionamento com a minha família não faz mais sentido, eu falhei, eu errei, e agora aqui chegou o fim da minha vida terrena. E esses homens que estavam indo já para a morte, sem nenhum tipo de esperança, agora estão diante de Jesus. Estão diante da presença do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas esses homens que até ali chegaram de uma maneira muito parecida, nós vamos ver que no decorrer da história o destino deles é diferente. O destino deles, a partir de um encontro com Jesus, é totalmente diferente. Estavam indo para o mesmo caminho, estavam indo para o mesmo fim, mas a partir de um encontro com Jesus, algo mudou na vida de pelo menos um desses homens. E o que mudou não foi o simples fato de Jesus estar presente. O que mudou não é o simples fato deles estarem diante de Jesus, deles terem a oportunidade de conversar, de trocar palavras com Jesus. Imagine quantos de nós não gostaríamos desse privilégio de conversarmos com Jesus. Eu tenho certeza que não nessas mesmas condições. Em condições melhores, talvez, nós que somos aqui de Curitiba, já estou me colocando como curitibano, que gostamos de um café, de sentarmos numa boa cafeteria. Talvez essa é a condição que nós gostaríamos de estar conversando com Jesus, não é assim? Vamos tomar café, Jesus, essa semana, bater um papo. É isso que nós amamos. Então, mas esses homens de alguma forma tiveram essa oportunidade. E nós também temos diariamente oportunidade de conversarmos com Jesus, não dessa forma, mas de falarmos com Ele no nosso secreto, de virmos à igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Quantas palavras você já ouviu, através de alguém, através de algum pregador, através de algum amigo, através de algum líder de célula, que não era ele falando, mas que era Jesus falando com você. Quando nós estamos aqui como igreja reunida, nós cremos na promessa que Jesus disse que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali Ele está presente. Então, diante dessa fé, nós cremos que Jesus está aqui nesse lugar. Cremos que estamos diante da presença dEle, porque Ele tem um compromisso com a sua noiva, Ele tem um compromisso com a sua igreja. Mas a pergunta é, será que os nossos destinos estão sendo transformados a partir desse encontro? Será que a caminhada que temos a partir desse encontro, dessa conversa, daquilo que Deus fala conosco e nós falamos com Ele, tem nos levado a uma mudança de rota, a uma mudança de destino? Porque a presença de Jesus é suficiente, o amor dele é suficiente, e ele está na disposição de transformar as nossas histórias. Agora, precisamos refletir se estamos tendo a postura correta diante dessa doce e maravilhosa presença de Jesus. E a gente vê aqui que havia uma postura errada em um dos criminosos. E a primeira postura que nós vemos aqui está no versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Queridos, ter uma postura errada diante de Jesus pode frustrar até aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. E esse homem, o primeiro erro que ele cometeu aqui, numa postura diante de Jesus, é que ele tentou colocar Jesus no modelo que ele entendia do que era ser Deus. Se tu és mesmo Deus, se tu és mesmo Rei, se tu és mesmo o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, a expectativa que ele tinha de um rei, a expectativa que ele tinha de um Cristo, não era de alguém que aceitaria estar lá no madeiro sendo crucificado, mas era de alguém que seria um libertador terreno, alguém que levantaria um povo, alguém que talvez levantaria um grande exército para combater contra Roma.
E isso é importante para nós, porque estar diante de Jesus não é estar para tentar enxergar em Jesus a minha expectativa, o Deus que eu gosto, o Deus que eu queria ter. A maneira correta de eu me posicionar diante de Jesus é o conhecendo e reconhecendo o Deus que Ele é. Nós nos acostumamos com uma pergunta, que é a pergunta: quem Deus é para você? E essa pergunta, se a gente for olhar com bons olhos, se a gente for olhar positivamente, aquela questão de olhar o copo meio cheio, a gente pode pensar que ela tem uma boa intenção, que é de trazer para nós uma experiência pessoal com esse Deus, que é no sentido de não sermos espectadores daquilo que Deus está fazendo na vida dos outros e termos uma experiência pessoal. Então, quando alguém te pergunta assim, olha, quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Talvez a questão é qual experiência você já teve pessoal com Jesus. Ou será que você está vivendo a partir da experiência dos outros? Mas há um perigo também nessa pergunta, que é acharmos que existe um Deus para cada um. Que existe um Deus para cada gosto. Que eu posso achar que Deus é um jeito e que o outro pode pensar, não, mas o meu Deus, o meu Jesus é de uma outra forma. Não, mas eu adoro esse Deus aqui, eu conheço Deus dessa forma e o importante é a minha sinceridade diante desse Deus. Porque se eu for sincero, não importa qual Deus é, não importa o que Deus faz na vida do outro, o importante é a minha sinceridade. Parecem palavras bonitas, parecem palavras confortáveis, mas isso não é uma verdade. É importante, sim, nos relacionarmos com o Senhor com sinceridade no nosso coração, mas o que salva as nossas vidas não é a sinceridade. O que salva a nossa vida, o que nos liberta de verdade do pecado, não é a sinceridade. O que nos liberta é a verdade. A sinceridade, nem do nosso relacionamento, nem da nossa adoração, pode redimir nossas vidas do pecado que nós cometemos. O que nós precisamos de verdade é dedicar a nossa vida, dedicar o nosso esforço em conhecer o Deus revelado nas Escrituras. Ler a palavra de Deus, dedicarmos tempo em oração, desenvolvermos sim uma vida de experiência pessoal com Ele, mas a partir dos critérios da palavra, porque é conhecendo Jesus verdadeiramente que todos os tipos de ideias, ideologias ou pensamentos humanos que nós criamos sobre Deus caem por terra e se submetem à revelação do verdadeiro Deus que decidiu se revelar à sua criatura através da sua palavra. Amém? Queridos, isso é muito importante para nós, porque o nosso coração ele é enganoso. E quando nós não temos uma revelação bíblica, clara, convicta de quem Deus é, nós temos essa tendência do nosso coração criar tipo de deuses, tipo de senhores. Porque às vezes Deus ele é de uma forma na sua soberania, mas nós, porque não entendemos ou porque lemos a Bíblia parcialmente, acabamos tomando para nós promessas que Deus não fez, expectativas que Deus não nos deu, da nossa realidade de vida aqui na terra, de uma vida assim de libertação da condenação do pecado, mas uma vida no mundo que jaz no maligno. E aí a gente começa a tornar nas nossas vidas senhores que são diferentes daquilo que Deus prometeu, mas que talvez a gente ache que garanta aquilo que Deus não está garantindo. Por que a Bíblia fala sobre dinheiro como Senhor? Porque talvez quando Deus não está garantindo, Ele não prometeu que vai garantir tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu acho que eu mereço, quando Deus não está garantindo, talvez eu possa buscar no dinheiro um Senhor que vai garantir aquilo que Deus não prometeu. Por que hoje a gente vê seitas, heresias, falsos líderes religiosos, falsos profetas,
que nós vemos o ministério desses homens prosperar no Brasil e no mundo. Porque talvez, na frustração com um Deus real, nós encontramos nesses líderes promessas que Deus também não está fazendo. Por que é muito fácil, às vezes, nós tornarmos, às vezes, até figuras políticas como deuses nas nossas vidas? Porque, às vezes, estamos frustrados com o tipo de governo que Deus tem tido no mundo e no Brasil. E talvez a gente ache que Deus precisa de alguém para ajudá-lo, para governar de uma característica diferente. Mas o que nós precisamos fazer de verdade é confiar que há um Deus que governa sobre todas as coisas. Há um Deus real, há um Deus que se revela nas Escrituras. E a partir do momento que nós confiamos, a partir do momento que nós o conhecemos, há um contentamento do nosso coração. E nós não reagimos a esse Deus tentando colocar Ele na nossa caixinha. E nós não colocamos outros deuses nas nossas vidas para completar aquilo que Deus não está sendo. Porque nós sabemos que Ele é o Criador, nós somos a criatura. E nós confiamos que esse Deus Criador cuida de nós e sabe governar muito melhor do que nós. Nós não precisamos ensinar Deus a ser Deus. Nós não precisamos ensinar que para Ele ser Deus, Ele precisava descer daquela cruz e salvar aqueles criminosos que estavam ali. Não. Deus, Ele é Deus e nós precisamos confiar a partir da nossa fé. E não para por aí a nossa postura, muitas vezes, que não gera transformação, que não gera essa transformação e que não muda o nosso destino. Porque a postura desse homem também mostra uma postura que às vezes nós temos, que é a postura de uma fé imatura. Esse homem não apenas achava que esse Deus de autoridade tinha que descer da cruz para mostrar que é Deus, para mostrar que é rei, mas esse homem também, ele achava que Deus, para provar que era realmente o Cristo, tinha que salvar ele da cruz. E o nosso perigo também de ter uma postura errada diante de Jesus é achar que, para que Ele seja Deus, Ele tem que resolver o meu problema. Quantas vezes a gente não faz isso? E a gente até brinca que às vezes a gente é igual a Gideão, né? E a gente está ali, não, Deus, se Tu é Deus de verdade, abre aquela porta na minha vida. Deus, se o Senhor é Deus de verdade, cura o meu filho que está doente. E nós muitas vezes estamos esperando Deus fazer alguma coisa para nos beneficiar, para aí sim a gente acreditar, para aí sim a gente dar um passo de ousadia, para aí sim a gente entregar as nossas vidas verdadeiramente. E essa fé, ela é uma fé imatura, porque muitas vezes é assim que as crianças são. As crianças muitas vezes elas não têm capacidade de pensar no outro quando elas querem algumas coisas. Elas querem tudo para elas pensam no benefício delas. É óbvio que elas podem ser ensinadas o contrário, mas o instinto geralmente é pensar em si mesmo. Às vezes a nossa postura é assim também diante de Jesus, e nós precisamos crescer. Porque eu nunca vi alguém falar assim, olha Deus, me dá um sinal, né, pastor Marivaldo? Se o Senhor é Deus de verdade, eu vou chegar hoje lá no meu trabalho e eu vou ser demitido. Alguém aqui já fez isso? Não, Deus, eu vou lá no hospital, está tudo bem, mas eu vou fazer o exame, se o Senhor é Deus mesmo, eu vou ficar doente, daqui até lá o hospital, para eu ser provado na minha fé em meio à enfermidade. Alguém já fez isso aqui? Ou seja, nós só queremos provar a fé na hora de receber um benefício. Então, para receber o benefício, para ser abençoado, vale o que Gideão fez. Agora, uma fé que enfrenta o sofrimento como Jesus sofreu na cruz, essa fé nós não queremos pôr à prova.
Essa fé a gente nem ora para saber se é de Deus ou não. Veio o dia mau, veio a tempestade, não é de Deus, Deus me livra disso aqui. Essa é a postura, muitas vezes, que nós temos diante de Jesus. E não é porque tem problema em clamarmos. Jesus quer que a gente ore em meio à tempestade, que confiamos nele, confiemos no seu amor, confiemos na sua provisão. Isso não está errado. O que nós precisamos também é amadurecer em saber que no dia mau, no dia da dificuldade, ele continua sendo Deus. O que nós não podemos é, quando está tudo bem, a nossa fé está firme, a gente estarmos animados diante dele, não, porque Deus tem agido com provisão, Deus tem agido com livramento, Deus tem abençoado. E quando vem o dia difícil, aí é o dia que Deus precisa provar. Isso não é fé. Porque se Deus precisa provar, nós estamos caminhando pelos olhos humanos, estamos caminhando por aquilo que é visível e não porque é invisível. Se a minha fé muda do dia bom para o dia mau, então, na verdade, eu não estou caminhando por fé, eu estou caminhando pelo ânimo, estou caminhando pelas minhas emoções. Esse homem teve uma postura errada diante de Jesus, que nós não podemos correr o risco de ter, de achar que Deus precisa provar que é Deus a partir de uma provisão, a partir de uma bênção ou de um benefício que nós queremos. Mas o texto continua. E havia um outro criminoso ali também. E ele toma uma postura diferente diante de Jesus. Eu acredito que a gente pode aprender com essa postura. O outro criminoso diz assim no versículo 40. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Sabe o que é a postura que Jesus espera de nós? A postura de um verdadeiro cristão, a postura de alguém que amadurece, é transformado e é salvo diante do Senhor, de reconhecer o seu estado pecaminoso, de reconhecer a sua fraqueza, de reconhecer que não é bom o suficiente. Enquanto um chegou diante de Jesus reivindicando que para que Jesus seja Senhor, para que Ele seja o Cristo, Ele tinha que fazer algo, mudar aquela realidade. O outro chega diante de Jesus com humildade, dizendo: eu sou culpado daquilo que eu estou vivendo. A salvação, a transformação, a libertação das nossas vidas, ela inicia a partir do momento que nós nos posicionamos diante de Jesus em rendição, sabendo que nós somos pecadores, sabendo que a nossa salvação depende do amor dEle. Às vezes nós temos uma vida que nós entramos na igreja e nós achamos, porque talvez ouvimos alguns pregadores dizer: não, Deus, Ele entregou a sua vida na cruz por você, Jesus, Ele se entregou, se sacrificou, porque a sua vida é especial. Queridos, se disseram para mim, se disseram para você que Jesus foi para a cruz porque nós éramos especiais para Ele, eu quero dizer para você, mentiro para você. O sacrifício de Jesus na cruz não foi porque éramos especiais para Ele. Até porque, pensa, se todos são especiais para Jesus, ninguém é especial. Não é porque nós éramos bons. Na condição de pecado, nós éramos inimigos de Deus. Alvos da ira, alvos da condenação eterna. Essa é a punição que merecíamos. Essa é a condição que nós estávamos.
O fato de Jesus ter morrido por nós e ser sacrificado não fala sobre sermos especiais diante dele. Fala sobre um amor. Fala sobre um amor de graça que supera a nossa capacidade de pecar. Um amor que é muito mais poderoso do que o poder do pecado. É sobre o amor de Jesus. Esse homem reconheceu que Jesus não era o Cristo, porque ele tinha o poder para descer daquela cruz. Esse homem entendeu que Jesus estava sendo o Cristo quando ele decidiu subir naquela cruz, sendo ele inocente, mas para redimir as nossas vidas e para redimir os nossos pecados. É esse posicionamento que nós temos que ter diante de Jesus. Há uma caminhada com Deus, sim, e nós vamos melhorando. Há uma caminhada de santificação onde o nosso caráter é transformado. Há uma caminhada diante do Senhor, onde no corpo cada um tem uma função. E à medida que nós vamos crescendo, vamos aprendendo, Deus vai nos usando. Nós vamos abençoando outras pessoas. No corpo de Cristo, muitas vezes nós somos divididos em funções ministeriais. Mas, queridos, nunca entre para adorar ao Senhor, nunca entre diante da presença de Deus achando que você é alguma coisa, achando que você pode reivindicar algo. Entre sempre na presença de Deus, em rendição, entendendo que se hoje podemos cultuar ao Senhor, que se hoje temos a presença dEle em nossas vidas, se hoje estamos sendo transformados, se hoje temos um casamento abençoado, uma família abençoada, é fruto do amor dEle, fruto da graça dEle. Nós não merecemos, mas o amor dEle um dia nos alcançou. A primeira coisa é entender que somos pecadores, mas que rendidos diante do Senhor há uma esperança. A segunda coisa, esse homem, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Enquanto o primeiro, ele estava querendo ser livre para fazer não sei o quê, estava querendo ser livre da cruz para seguir a vida dele fazendo não sabemos o quê. Esse segundo homem que o texto relata, ele reconhece o senhorio de Jesus quando ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O primeiro queria se livrar da cruz. O segundo estava querendo entrar em um reino. Sabe o que muda o nosso destino quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus? É entendermos que depois do encontro com Ele, depois do encontro com Cristo que se entregou na cruz, a nossa vida muda de governo. Não é apenas para nos livrar dos nossos problemas, mas era para colocarmos as nossas vidas diante do reino do Todo-Poderoso. Quantas vezes nós não temos nas nossas vidas um planejamento, um projeto, uma caminhada de vida, um direcionamento, uma carreira preparada, e nós entramos diante da presença de Jesus para colocar Ele em mais um projeto. Eu tenho o projeto da minha carreira, eu tenho o projeto da minha família, eu tenho o meu projeto da minha vida financeira, eu tenho o projeto dos meus sonhos, e Jesus é só mais um projeto aqui. Um projeto espiritual, um projeto ministerial. Deixa eu te falar algo. Uma transformação verdadeira diante de Jesus é quando todos os meus projetos são colocados na cruz e eu entrego o meu coração e tudo que eu tenho ao governo dele e falo: Senhor, eu cheguei até a cruz a partir das minhas vontades, a partir das minhas decisões, mas depois da cruz, agora, eu estou debaixo do teu reino, eu estou debaixo da tua transformação, eu estou debaixo da tua vontade e daquilo que o Senhor tem para a minha vida.
Ah, querido, o que é a salvação? A salvação é o morrer para a terra e ressuscitar para o reino do Senhor Jesus Cristo. Ah, é isso que esse homem viveu naquele dia. Eu vou morrer, mas eu sei que no reino do Senhor há vida, e a vida em abundância. Essa maturidade, essa transformação, é isso que é ter um destino transformado. Essa é a verdade do Evangelho. Não é de um Deus que nos promete todas as coisas. Não é de um Deus que vai nos prometer sucesso, embora Ele pode nos dar sucesso. Não é um Deus que vai nos abençoar todo o tempo, embora Ele tenha uma bênção maior que é a eternidade. Ah, querido, nós precisamos amadurecer. Há um evangelho verdadeiro, há um Deus todo-poderoso, há um governo que está sobre os seus ombros. Sim, mas o evangelho é morte, o evangelho é renúncia, o evangelho é submeter todas as nossas coisas diante do nosso Senhor. E quando achamos que merecemos algo, Ele diz: olha, a minha graça te basta. Se eu não te der mais nada, se eu não te prometer mais nada, se eu não prover mais nada na sua vida, saiba, a minha graça derramada sobre a sua vida já é o suficiente. E é tudo o que você precisa. Seja feliz, seja alegre, se contente com aquilo que eu já te dei, porque você não é merecedor de mais nada. Nós éramos merecedores da ira, do castigo eterno de Deus, mas Ele garantiu vida, e uma vida eterna ao lado dEle. E deveríamos estarmos felizes de maneira suficiente na graça derramada por Jesus na cruz. Porque está consumado. Está consumado. A condenação que nós merecíamos, não fomos absolvidos. Alguém pagou o preço por nós. E essa gratidão já deveria ser o suficiente para estarmos aqui todos os dias, todas as semanas, adorando a Deus de todo o coração, para passarmos por lutas, enfermidades, passarmos por situação de escassez, dando glória a Deus, pulando diante do Senhor, porque a ira eterna não nos alcançou. Nós não temos desculpa para nossas murmurações, não temos desculpa para os nossos desânimos, não temos desculpa para as nossas nem tristezas por aquilo que é momentâneo, porque uma glória eterna já nos foi garantida. E talvez o que tenhamos que fazer é, se uma vez em um encontro verdadeiro com Jesus, essa fé para a salvação foi de fato gerada no nosso coração. Porque se as nossas expectativas ainda é de um Deus, de um Jesus, como os judeus tinham, talvez ainda o nosso destino verdadeiramente não foi transformado como Deus quer que seja. Esse é o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus todo-poderoso, o Deus que se entregou por nós, mas é o Deus que não fugiu da cruz. E é o Deus que diz para nós que nós não precisamos viver uma vida tentando salvar a nossa vida, porque se tentarmos salvar as nossas vidas, estamos perdendo as nossas vidas. Mas o segredo para ganhar uma vida que Ele garantiu é perder as nossas vidas aqui na terra. Uma vez tendo um encontro com Jesus, o que você tem buscado? Você tem buscado salvar a sua vida terrena? Ou você tem buscado perder a sua vida porque você sabe que a vida que você precisava você já ganhou? Querido, às vezes eu questiono meu coração sobre isso. Quando estou triste com algo que às vezes não tem valor, quando estou triste com situações que eu ouvi, que chatearam, que tocaram o meu ego, eu fico pensando, o que estou fazendo da minha vida, onde eu estou colocando o meu coração? Quando foi que eu comecei a amar mais as coisas desse mundo em relação às coisas que são eternas? Precisamos questionar e examinar o nosso coração à luz do sacrifício de Jesus na cruz. Mas agora, esse Deus que é poderoso, esse Deus que nos ama,
esse Deus que nos vê como pecadores, é um Deus também de amor. É um Deus, um Criador que não abandonou a sua criação. E quando, diante desse reconhecimento de pecado, desse reconhecimento de fraqueza, esse homem clama: Senhor, lembra-te de mim. O Senhor é o Cristo. O Senhor é um rei, porque o Senhor vai entrar no seu reino. Lembra-te de mim. Jesus diz: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Há uma esperança. Há uma esperança que esse Deus poderoso, que governa o mundo com a palma das suas mãos, esse Deus poderoso que o governo está sobre os seus ombros, esse Deus que é o príncipe da paz, que é o Pai da eternidade, que diante de todo o governo e de toda a sua glória, Ele olha para nós e lembra, quando clamamos a Ele com sinceridade, quando clamamos a Ele com verdade, quando clamamos a Ele reconhecendo que não há outra solução, que podemos morrer, mas que há vida nele. Jesus lembra de você. Se clamarmos a Ele, não importa a situação que você está vivendo. Esse homem era um criminoso. Esse homem, a sociedade já tinha desistido dele. O que ele precisava, ou o que ele merecia diante das pessoas e diante da justiça, era a morte. Mas diante do reconhecimento de quem Jesus era, em comparação com a condição pecaminosa, esse homem recebeu de Jesus a promessa de que naquele dia, de que após aquele encontro, ele estaria em Cristo Jesus para a salvação. Jesus quer gerar isso no nosso coração. Jesus quer trazer também ao nosso coração a promessa de que Ele lembra de você. Ele não se esqueceu. Talvez você tenha vivido uma vida longe do Senhor. Talvez você tenha vivido uma vida já presa, acorrentada nos pecados. Talvez você tenha vivido uma vida inquieta, uma vida de ansiedade, sem conseguir confiar no Senhor diante das lutas existenciais. Mas Ele também está dizendo: eu sou Deus que lembro. Pode uma mãe esquecer de seus filhos? Ainda que isso aconteça, o Senhor não esquece do seu povo. Tem essa esperança. A cruz nos lembra que a promessa do Senhor se cumpriu, de que Ele estaria conosco todos os dias. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não importa a luta que você está vivendo, não importa a situação, não importa se você está totalmente acorrentado, não importa se o seu casamento está sendo destruído, se a sua família está no fundo do poço, você está a um clamor de receber um toque, de receber a salvação, de receber a libertação desse Deus que lembra dos seus pequeninos. Então feche os seus olhos nessa manhã. Nós vamos orar nesse momento, para que Deus haja em salvação nesse lugar, para que Deus haja com salvação, para que Deus renove a aliança nesse lugar, no amor dEle. Nós não precisamos de um Deus segundo os valores ou os modelos humanos. Nós não precisamos de um Deus que é apenas um ídolo que cumpre a nossa vontade. Mas há um Deus que nós precisamos nos posicionar diante dEle, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo também quem Ele é e nos submetendo ao seu senhorio, mas reconhecendo também que esse Deus é um Deus de amor, que lembra daqueles que o reconhecem como Senhor e estão dispostos a morrer nessa terra, mas para ressuscitar e viver uma vida eterna no seu reino.
Querido, talvez você precise dessa salvação. E o convite aqui não é para você aceitar Jesus como Deus, porque Ele é Deus. Aceite você ou não, goste você ou não, da maneira que Deus governa, da maneira que Deus age na sua soberania, ou da maneira que Deus aplica a sua bondade e o seu amor. Mas a verdade é essa: esse Deus é o único que pode nos dar uma vida eterna. Ele não é mais um Deus. O dinheiro pode oferecer coisas terrenas, pessoas, líderes terrenos, governos terrenos podem oferecer bênçãos, privilégios terrenos. Agora, só há um Deus que pode oferecer uma vida eterna. O pecado, o salário do pecado é a morte eterna. E a verdade é que a morte eterna é uma vida eterna distante do Senhor, que é aquilo que nós chamamos de inferno. O inferno é real, nós cremos nisso como igreja. E aqueles que não se entregam ao senhorio de Jesus, reconhecendo o amor dele na cruz, o preço, o salário do pecado, embora na vida terrena seja muito confortável, é a morte. Agora, se o Senhor está gerando um temor no seu coração aqui nessa manhã, porque talvez você entrou aqui para ter um encontro com Jesus, sem convicção do que vai ser a sua vida a partir de Jesus, sem saber qual é a realidade da sua vida quando os seus dias aqui na terra acabar. Aqueles homens estavam diante do fim da sua vida terrena. Eu não sei quando vai acabar. Eu sei que um dia a sua vida terrena vai acabar. É aquilo que nós chamamos de morte, morte terrena. Agora eu sei que há uma existência eterna e que o pecado já nos leva para uma condição de morte eterna. O que eu estou te oferecendo aqui, o que eu estou expondo biblicamente diante de você, é que há uma esperança de uma vida eterna. Há um Deus, e você está diante desse Cristo que nos ama, e que Ele já pagou esse preço, para que você não precise mais pagar. E o preço dessa entrega é uma vida de senhorio. Não é uma vida fácil, é uma porta estreita, é um caminho difícil. A sua vida muda. Aquilo que você queria, você submete ao Senhor. As suas vontades agora é a vontade do Senhor. Os sonhos que você tinha e que você amava e que você desejava tanto, eu não posso te garantir uma vida fácil. Eu não posso te prometer aquilo que Jesus não te prometeu, porque Ele disse que no mundo teremos aflição. Agora, o que eu posso te garantir é que um dia você estará com Ele, você estará comigo no meu paraíso. Você estará com Ele, num lugar que não haverá mais choro, não haverá mais pecado, com um corpo glorificado, que não tem mais possibilidade de passar por nenhuma das corrupções terrenas. É essa porta difícil, árdua, que é pela graça, não é a partir do nosso esforço, mas que na caminhada do relacionamento com Deus, aqui na terra, de discipulado, exige sim muito esforço, muita renúncia, muito preço para pagar, mas vale a pena. Vai valer a pena. E se você é esse que deseja, que você reconhece que é um pecador miserável, mas carece da graça do Senhor, e quer sair daqui com a garantia de uma vida eterna após a morte, eu quero te dar essa oportunidade, porque eu quero orar por você. Se há alguém aqui, levanta sua mão. Eu não vou ser apelativo, eu não vou fazer vários apelos aqui, eu só quero que você levante a sua mão e fale assim: eu quero entregar a minha vida ao Senhor e viver debaixo desse senhorio. Há alguém? Há mais alguém aqui nesse lugar? Amém. Deus abençoe, glórias ao Senhor. Há mais alguém? Vamos orar. Aí no seu lugar, faça essa oração comigo.
diz assim: Senhor Jesus, eu reconheço nessa manhã que sou pecador. Entra na minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu desejo viver a partir daqui uma vida sobre o senhorio do Senhor. Eu não sou merecedor, mas eu reconheço a graça do Senhor depositada na cruz sobre a minha vida. E eu quero viver a vida eterna ao teu lado, renunciando todos os privilégios da vida terrena e assumindo o compromisso de uma vida de renúncia aqui na terra para viver contigo uma vida de promessas celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, vamos orar. Se você deseja renovar a sua aliança com Jesus, você que é igreja, você que se considera cristão, que vive uma caminhada com Deus, queria renovar uma aliança com Deus. Porque assim como eu, talvez você está nesse lugar e diante daquilo que a Bíblia nos expõe, talvez você também entenda ser necessário alinhar o seu coração, viver um concerto com o Senhor diante das expectativas terrenas. Talvez nessa manhã Deus renovou no seu coração quem Ele é e o que Ele garantiu, e você quer nessa manhã renovar essa aliança dizendo: Senhor, perdão porque eu deixei as coisas terrenas tomarem tanto lugar na minha vida e no meu coração. A salvação é pela graça, não há nada realmente que nós podemos fazer. Mas que essa renovação de aliança seja um compromisso de viver uma vida de renúncia, aceitando todas as bênçãos e todas as promessas que Deus tem para nós. Mas nos comprometemos também a dedicarmos a Ele a mesma dedicação e compromisso quando essas bênçãos que Ele não nos garantiu não forem presentes em nossas vidas. Amém? Quantos entenderam essa mensagem? Amém. Glória a Deus. Então, se você quer fazer essa aliança, coloca a mão no seu coração e eu vou orar. Pai, que seja gerado um temor em nosso coração a partir dessa palavra. O temor, Deus, é aquilo que nos aproxima do Senhor. Como Moisés disse ao povo lá no deserto: não tenham medo, porque o medo nos afasta do Senhor. Mas Moisés diz: o Senhor veio para que o temor do Senhor esteja no Senhor e os livre de pecar. Deus, nós queremos levar o Senhor a sério. Que o temor do Senhor venha sobre os corações aqui nessa manhã. Que seja gerado em nós um temor, ó Deus, para que a gente pare de pecar, Deus. Deus, como igreja, nós precisamos parar de pecados. Nós precisamos parar de pecar. O Senhor, a salvação, Deus. Só o Senhor pode nos livrar da condenação do pecado. Mas a salvação é a capacitação para pararmos de pecar, para vivermos uma vida de santidade. Nos perdoe porque temos brincado com o pecado muitas vezes, não temos fugido do pecado. E chegamos diante do Senhor muitas vezes com a vida maculada, Deus. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo capacite a Tua igreja para abandonar pecados escondidos, iniquidades escondidas, para confessarmos diante do Senhor e daqueles, ó Pai, que ofendemos com o nosso pecado, com sinceridade, reconhecemos que somos pecadores, mas reconhecendo também uma graça, Deus, que nos salva. Deus, nos perdoe pelas mentiras que dizemos às pessoas, prometendo, em nome muitas vezes da profecia, aquilo que o Senhor nunca disse.
que o Senhor vai fazer essa semana, esse dia, esse ano, aquilo que o Senhor não nos prometeu, Deus. Oh, Deus, nos perdoe, Pai, por usarmos a palavra profética para prometermos e profetizarmos aquilo que o Senhor nunca declarou aos nossos ouvidos, ó Deus. Oh, Deus, nos dá a pureza do Evangelho verdadeiro, da graça. De um Deus que não nos pede nada pela salvação, mas do Deus que nos diz: eu não tenho nem onde repousar a nossa cabeça, a minha cabeça. Esse é o Cristo verdadeiro. Um leão que ruge, um leão que o inferno não tem chance contra ele, mas um Deus que se colocou no madeiro calado, entregue, e tomou sobre si as nossas dores, Deus. Essa é a tua igreja, aqueles que renunciaram tudo pelo Senhor, Deus. Não queremos tomar de volta aquilo que já deixamos na cruz, Deus. Nos perdoe se temos tomado, Deus. Mas hoje nós nos comprometemos que serviremos a esse Deus verdadeiro, nós e a nossa casa, que seremos a igreja que o Senhor quer que sejamos todos os dias, para desfrutarmos apenas aquilo que o Senhor nos prometeu, sabendo que o maior presente não é para agora. O Senhor já veio uma vez, mas ainda o nosso coração espera pela segunda vida, onde viveremos debaixo de um único governo, e esse governo é o governo do Senhor, para vivermos um pleno relacionamento contigo. É isso que nós desejamos, Deus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre as nossas vidas e sobre a tua igreja na terra, hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe e que você vá em paz, carregando a sua cruz, sabendo que a principal cruz já foi vencida por Jesus. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, para a glória dele.